Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu me chamo Saulo, sou teu professor de robótica e hoje nós vamos dar continuidade às nossas simulações no Tinkercad. Só que hoje eu quero falar com vocês sobre um cara muito legal. Ele se chama Arduino. E aí você deve estar se perguntando, o que é Arduino? Eu nunca ouvi esse termo na minha vida antes, isso é uma novidade para mim. Bom, então hoje eu vou te esclarecer um pouquinho sobre o que é o Arduino, para que a gente possa continuar aqui no Tinkercad, a nossa aula. Se eu só jogar para vocês o que é Arduino, vocês vão ficar confusos, não concordam comigo? Então eu vou explicar bem direitinho o que é, bem tranquilo, para você entender como é que funciona o Arduino, o que ele é, o que eu posso fazer com o Arduino. Então vamos começar. Quando você vai lá no Wikipedia pesquisar sobre o que é o Arduino, você tem essa descrição aqui. Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa única. Aí você está se perguntando já, meu Deus, o que é prototipagem? O que é hardware livre? O que é placa única? Calma lá, eu vou te explicar tudo isso esclarecidamente. Prototipagem, quando a gente põe o mouse em cima, ele diz aqui o seguinte: protótipo é um produto de trabalho de fase de testes e ou planejamento de um projeto. Então, protótipo, prototipagem, é tudo aquilo que você faz para testar algo. Não é algo finalizado, não é algo que você vai vender. Você pode pegar uma placa Arduino e vender? Pode, mas ela já está finalizado o projeto final. Mas se você pega a placa Arduino e faz um projeto, que dá para fazer muitos, inclusive, um jogo, controle, sei lá o que for, você consegue fazer com o Arduino. Mas é um protótipo. Para que você possa comercializar esse seu projeto, é recomendado que você utilize aí uns equipamentos para finalizar o seu projeto, uns outros equipamentos para finalizar o seu projeto. Beleza? Hardware livre, o que é isso? Bom, hardware livre é um equipamento eletrônico projetado e oferecido nos mesmos termos que um software de código livre. Hardware é tudo aquilo que você consegue tocar. Por exemplo, esse meu fone aqui, isso aqui que eu posso pegar nele é o hardware. Mas se eu for utilizar um programa de computador, isso é software. Então, se eu entro lá em um jogo, se eu vou jogar no meu celular, abro um joguinho, aquilo ali é software. Hardware é aquilo que você pega, software é aquilo que você usufrui, que você usa. Costumo dizer que hardware é o que você chuta e software é o que você xinga. Então, hardware livre é aquela concepção de que qualquer pessoa pode projetar. Inclusive, existem outros tipos de Arduino que outras pessoas construíram e puseram outro nome, como Severino, Chinaduino, enfim, por aí vai. Agora vamos para lá para placa única. Placa única é um computador de placa única. É um computador onde todos os componentes eletrônicos necessários para o seu funcionamento estão situados numa placa única. Então, todo o equipamento necessário está todo ali numa placa única. Esse é o termo de placa única. Beleza, galera? E aqui está dizendo, ó, projetado com um microcontrolador. Aí você, meu Deus, o que é isso, cara? É cada palavra que eu não consigo entender. O que é microcontrolador? Microcontrolador é um pequeno computador num único circuito integrado, o qual contém um núcleo de processador, memória, periféricos programáveis, entrada e saída, memória de programação, enfim, tem tudo que um computador tem, só que é bem pequenininho. As funções são reduzidas, digamos que o seu processamento é menor, entre outras coisas, só numa placa se encontra, mas você pode encontrar também num computador, no desktop, no notebook. Então é como se você tivesse um pequeno computador na sua mão, só que num chip só, onde você tem todas as funções necessárias para utilizar ele. Então o Arduino
pensa no Arduino como um computador com funções reduzidas. Eu tenho entrada de dados, eu tenho saída de dados, eu posso realizar tarefas porque ele tem um processador. Então tudo isso acontece com o Arduino. No entanto, você não consegue fazer coisas grandiosas também. Não dá para fazer, não pense que você vai poder rodar um jogo pesado no seu Arduino, que não existe. Não é possível fazer isso. Existiram algumas pessoas que criaram alguns joguinhos leves, até rodaram, por exemplo, Flappy Bird, aquele joguinho onde você vai apertando e aí o passarinho vai voando e tal, no Arduino, mas nada muito sofisticado. Não dá para pensar que você vai usar ele com um PC gamer, porque isso não é possível com o Arduino. Ele tem todas as funções do computador, só que de forma bem reduzida, tá bom? Tá, vamos seguir. Ele tem suporte de entrada e saída embutido, como eu falei, e uma linguagem de programação padrão, a qual tem origem em Ring. Então o que é o Ring? Né? Ring é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre compostas por uma linguagem de programação, um ambiente de desenvolvimento integrado e um microcontrolador de placa única. Aí você me pergunta o que é um ambiente de desenvolvimento integrado? O que é uma IDE? É onde você vai criar os seus programas, os seus códigos, onde você vai escrever seus códigos. No nosso caso, a gente vai modelar esses códigos com blocos de quebra-cabeça, transformar em códigos de escrita, códigos digitados e passar para a nossa plaquinha Arduino, beleza? Então é possível fazer isso com a linguagem de programação Ring, tá? Que é essencialmente C, C++. C e C++, olha, C é uma linguagem de programação, C++ é como se fosse a linguagem de programação mais avançada de C, onde a gente consegue fazer outro paradigma, outras coisas que a gente não vai se aprofundar aqui. Mas o que é importante você entender é que o Arduino ele é um pequeno computador, ele tem uma linguagem de programação, você consegue programar ele e você consegue controlar coisas com ele, tá? Então eu posso ligar e desligar coisas, eu posso ler dados de sensores, eu posso fazer muita coisa com o Arduino. E ele é uma plataforma incrível. Eu sou adepto do Arduino desde 2014, eu utilizo, eu ensino e eu acho o Arduino incrível. Hoje em dia existem muitas outras plataformas, mas nós vamos começar com o Arduino. Depois a gente vai estudando outras. Vamos iniciar. Aqui tem uma grande comunidade. O Arduino ele tem uma comunidade enorme, onde muitas pessoas compartilham seus projetos, ensinam como fazer. Tem muito material. Se você joga no YouTube Arduino, tem muitas videoaulas, mas nós vamos começar aqui, fica comigo, vamos começar aqui utilizando o Arduino de uma forma diferente. Vamos utilizar o Arduino de Tinkercad. Então lá no Tinkercad nós vamos conseguir programar e simular um circuito com Arduino hoje, beleza? Mas antes disso, vamos entender que existem outros tipos de placa Arduino, certo? Então, tem muitas placas, eu separei aqui algumas principais. Aqui nós vamos utilizar o Arduino Uno, tem o Arduino Leonardo, o Mega, o Ethernet, cada uma tem sua particularidade e sua especificação que usufrui de funções a mais. Como assim? Por exemplo, o Arduino Mega, eu tenho mais pinos, eu tenho mais processamento, eu tenho mais entradas e saídas, eu tenho mais memória. Então isso aí faz com que os projetos se tornem mais sofisticados. Se eu quiser controlar mais coisas com mais processamento e mais memória, eu posso utilizar o Arduino Mega. Entre outros Arduinos que temos aqui, o Ethernet, onde eu tenho conexão à internet, e iPad, onde eu posso utilizar touches, e é muita coisa, cara, tem muitos tipos aqui, tem diversos tipos de placa, e tem as menorzinhas também para projetos menos sofisticados, onde eu quero utilizar um espaçozinho menor, que é o Arduino Micro, e tem o Fio, tem o Nano, tem o Pro Mini, enfim, tem vários, tá? Então vamos parar de falação e vamos começar a ação, beleza? Olha só, entrem no site Tinkercad, aquele site que a gente já vem entrando há um tempo, tá? www.tinkercad.com. Aí você entra lá na sua conta. Se você não tem uma conta, você tem que criar uma conta, é muito importante para você poder utilizar. Eu vou entrar na conta que eu já tenho, fazer o meu login, e aqui eu vou entrar em Circuits, criar novo circuito. E agora vou utilizar
o Arduino no Tinkercad. Olha só, aqui em componentes, se você vem aqui em disparadores e põe Arduino, já tem um monte de projeto com o Arduino sendo utilizado. Mas nós vamos criar os nossos projetos. Então você vem aqui em componentes e logo nos básicos você já encontra o Arduino Uno aqui, certo? Hoje nós vamos utilizar o básico. O básico é o suficiente para que a gente possa utilizar o nosso Arduino. E eu quero fazer com vocês um semáforo para pedestres. Você já deve ter visto ou até mesmo utilizado um semáforo para pedestres. Ele fica lá, verde e vermelho. Só essas duas cores. Verde quando você tem que passar, vermelho quando você não tem que passar. Beleza? Então vamos criar o nosso próprio semáforo para pedestres. Vamos simular ele e vamos testar aí, ver se vai funcionar bem bacana. Primeiramente eu vou precisar utilizar o Arduino Uno. E como eu falei para vocês, o Arduino Uno ele tem entradas e tem saídas. Nós vamos utilizar as nossas portas digitais, que são essas daqui, que vão de 0 a 13, então são 14 portas digitais. Essas portas elas são de entradas e saídas de sinal digital, tá? Existe uma diferença entre sinal digital e sinal analógico. Eu vou explicar isso numa próxima aula para a gente não demorar muito, mas ele também tem portas analógicas, onde eu posso receber sinais analógicos. Mas nos próximos capítulos eu explico para vocês as diferenças e como a gente vai utilizar cada um deles. Hoje nós vamos utilizar apenas as nossas portas de sinal digital, que nada mais é do que zeros e uns. Vocês já devem ter ouvido falar em números binários, sinal digital 0 e 1. 0 para baixo, ou low, e 1 para high, ou alto. Beleza? Então nós vamos utilizar as nossas portas de sinal de entrada e saída digital. Além disso, nós vamos precisar de uma placa de ensaio. Essa aqui é a nossa placa de prototipagem. Aí vem o termo lá, porque que nós utilizamos o Arduino para prototipagem. Porque eu construo aí os meus projetos e aí são protótipos. Eu posso usar então esse mesmo projeto aqui para criar o meu próprio semáforo? Pode, só que geralmente esses semáforos que você vê na rua, eles utilizam um microcontrolador como esse aqui do Arduino, ou muito parecido, só que sem a placa Arduino. Eles programam aquele microcontrolador, eles põem lá e ele vai fazer aquilo pro resto da vida. Você vai ver que o Arduino ele tem um loop infinito, onde ele fica fazendo aquela mesma coisa até você parar o programa, parar a placa, colocar um novo código. Enquanto isso, ele vai ficar fazendo isso pro resto da vida. Então, basicamente, esses microcontroladores que você vê por aí, nesses semáforos, eles fazem a mesma coisa. Beleza? Então, vamos começar aqui a fazer nossa prototipagem. Você vai utilizar hoje o LED, que eu já falei para vocês o que é o LED. O LED ele é um diodo emissor de luz. Então, os elétrons vêm aqui do polo positivo, que é o anodo, e saltam para o catodo. Certo? Então o LED funciona dessa maneira. Passam elétrons e eles saltam de um polo para o outro, emitindo luz. Tá bom? Então vamos utilizar um LED vermelho e também vamos utilizar um LED de que cor? Verde, certo? Porque você vai fazer o seu pedestre ir quando estiver verde e esperar quando estiver vermelho. Além disso, nós vamos precisar do que? Dos nossos resistores, certo? Os nossos resistores, e os resistores ideais para esses LEDs funcionarem bem são resistores de 150 ohms. Aqui, por padrão, ele já vem com 1K ohm. Nós não queremos 1K ohm, então eu vou mudar aqui para ohm e vou botar aqui 150. Aqui, mesma coisa. Vou mudar para ohm e vou por aqui 150. Essa é a resistência ideal para que os nossos LEDs funcionem bem com a voltagem fornecida por essas portas digitais e a corrente fornecida pelo meu Arduino. Certo? Então eu vou pôr aqui o meu LED vermelho. E aí, olha só, muito importante você entender como é que funciona uma placa de ensaio. Aqui você tem esses pinos negativo, o que está com menos, negativo e positivo. Não obrigatoriamente eu tenho que usar uma corrente
positiva e uma negativa nesses pinos, eles só deixam isso por convenção, para que você tenha aí uma melhor compreensão de como se usa a placa de prototipagem ou placa de ensaio. E aí tem o positivo, tem o negativo, e aí você vê aqui que quando eu ponho o mouse em cima, o que acontece? Tem um monte de pinos aqui que ficam verdezinhos, ó. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para você ver melhor. Ó, fica assim, ó, fica tudo verde, e aí aqui a mesma coisa. Então isso significa que se eu ligar alguma coisa aqui, fizer alguma ligação, por exemplo 5 volts, se eu ligar os 5 volts do Arduino aqui no positivo, ó, liguei os 5 volts no positivo, e aí se eu ligar esse GND, que é um ground, que é um negativo, aqui no negativo, eu vou mudar as cores, vou deixar aqui vermelho e vou deixar aqui preto. Todos esses pinos aqui estão energizados positivamente e a corrente volta para cá negativa, certo? Então, se por um acaso eu ligasse o meu LED diretamente aqui, ó, no positivo e no negativo, ele vai acender. No entanto, ele vai mostrar uma mensagem de alerta dizendo que a corrente está excedendo o limite do OLED. Isso vai acabar com a vida útil, vai diminuir a vida útil. Então é importante você se atentar para isso. Ó, se eu iniciar a simulação, ó, já deu aqui que a corrente atual é muito acima e aparece até o LED estourando assim, né? Então, ó, o máximo, a corrente está muito alta, enfim. Então é importante que você use resistores para isso, tá bom? Então eu vou voltar aqui para a simulação e voltar tudo normal, mas é só para você entender que, olha, todos estão ligados aqui positivo e negativamente, todos esses pinos aqui, todas essas entradas da minha protoboard, tá bom? Só que eu não vou utilizar nada disso, então eu posso voltar aqui. Aí olha só, aqui, ó, quando eu ligo o meu LED nessa minha protoboard, eu vejo aqui que todos os pinos na vertical, aqui é na horizontal e aqui é na vertical, estão, ó, da mesma cor. Isso significa que tudo que eu ligar aqui nesse pino, ou seja, nessa coluna aqui, porque então são divididos por colunas, eu tenho a coluna 1, 2, 3 e assim vai, e as linhas de A a J. Então tem várias linhas e tem várias colunas. Mas só que olha só, se eu ligo aqui estou ligando aqui na coluna 3 e 4. Todos os pinos que estão na vertical aqui na coluna 3, eles serão energizados da mesma coisa. E aqui também a mesma forma, todos energizados da mesma forma. Beleza, então você tem que se atentar para isso, ou seja, o meu resistor, para ele ser utilizado, eu preciso fazer o seguinte: eu não posso ligar ele direto aqui assim, porque não vai modificar a minha corrente, não vai ser dissipada parte dessa corrente em forma de calor. Se eu ligo ele direto aqui, ó, no pino, e mesmo assim, ó, eu coloco o resistor aqui, e aí eu pego aqui, ó, vou fazer bem rápido só para vocês verificarem, sem mudar cor nem nada. Ele continua aparecendo a mensagem de que a corrente é muito grande. Então como é que eu resolvo isso? Tem duas maneiras de resolver isso, tá? Eu posso pôr o meu resistor virado assim, ó, para cá. Aí eu encaixo ele mais ou menos aqui. E aí eu venho com o meu positivo e ponho aqui. E venho com o meu negativo e ponho aqui. E aí quando eu vou simular, aí você vê que não aparece mais a mensagem, porque parte dessa corrente é dissipada e é transformada em forma de calor, e aí diminui, fazendo com que o meu LED funcione perfeitamente, sem explodir, sem queimar, sem nada. Beleza? Essa é a maneira 1, mas tem a maneira 2 também que eu posso fazer, que é a seguinte, ó, que eu acho até inclusive a mais fácil. Eu posso pôr o meu resistor aqui assim, ó, e bem aqui você vê que tem uma lacuna, um vão, uma fenda, onde eu não continuo aí, não tem continuação da minha conexão de forma vertical. Como assim? Olha só, se eu ponho meu mouse aqui, ele não continua aqui. Certo? Você vê que as conexões, aí o que acontece? Se eu ligo algo aqui, ó, se eu ligo positivo aqui e o meu negativo
Aí eu tenho que ligar lá em cima, tá? Se eu ligar aqui não vai funcionar. Vou ligar aqui para você ver, ó. Não funciona, porque a fenda não tem essa continuação. Mas se eu pegar esse meu negativo daqui e encaixar aqui, aí você vê que, ó, ele funcionou. Por quê? Porque a conexão vem aqui, ó, 5 volts, parte é dissipada nesse meu resistor, passa para o meu LED e volta para minha placa. É só você lembrar das aulas anteriores que eu usei lá a bateria e o meu gerador de corrente. Beleza, agora você deve estar se perguntando, ok, até agora eu entendi, mas como é que eu vou controlar isso? É agora que a gente vai fazer a nossa montagem do nosso garganta. Coronavirus! Coronavirus! É agora que a gente vai fazer a montagem do nosso semáforo. Então eu vou parar tudo isso aqui, vou apagar essas ligações que eu fiz e vou aproveitar essa montagem que já está aqui. Só vou pôr aqui o meu outro LED verde e vou fazer a mesma ligação, tá? Olha só, nós temos aqui 2 pinos que vão estar ligados em uma mesma saída negativa, 2 pinos em comum, que são os catodos, que é a ligação catódica, que é a nossa ligação negativa. São os polos negativos, os elétrons carregados negativamente, que vão ter que voltar aí para o meu Arduino, que é o meu microcontrolador, né? E aí eu preciso então racionalizar. Existem muitas portas negativas aqui, ó. Existem 3 portas GNDs, certo? Mas aí se eu estivesse ligando 6 LEDs, se eu estivesse ligando 10 LEDs, eu ia ter que fazer aí uma distribuição entre todas essas portas, só tem 3. Não, então para facilitar a nossa vida, para a gente sempre se habituar a fazer isso, vamos utilizar então o GND e ligar ele direto aqui no negativo, tá? Da minha protoboard. E aí eu ponho aqui, ó, preto, tá? Então liguei o GND diretamente no negativo da minha protoboard e olha que bacana, eu só puxo aqui, ó, e aqui também pro negativo. Todos os 2 pretos por convenção, tá? E agora é que é a hora mais legal, porque nós vamos utilizar o que? As nossas entradas e saídas digitais, e é aqui que nós vamos programar o nosso semáforo, porque como ele é uma entrada e saída, eu posso escrever sinais de alto e baixo, ou eu posso ler sinais de alto e baixo. Para o nosso semáforo funcionar, então eu vou escrever alto e baixo para um e alto e baixo para outro, certo? Então olha só, eu vou ligar aqui no 7 o meu LED vermelho, então vou mudar aqui a cor para vermelha para a gente entender, e no 6 eu vou ligar o verde e vou deixar a cor verde mesmo como tá. Aí olha só, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, nós vamos codificar isso, tá? Você vem aqui em código e aí você muda aqui aquilo que você quer que o seu circuito faça, o seu Arduino faça. Você vai programar ele para ele funcionar da maneira que você quer que ele funcione. E aí você tem aqui os blocos, ele vem por padrão esse aqui. Se você simular, você vê esse LED da porta 13 piscando, que é o LED integrado à placa. Se você quiser fazer algum programinha, testar se o seu Arduino está funcionando, você pode utilizar isso aqui. Agora é o seguinte, nós vamos apagar tudo isto daqui. Foi deletado, beleza? Agora nós vamos programar aí os nossos LEDs e os nossos semáforos. Observe aqui que eu tenho blocos divididos por categorias: saída, entrada, notação, controlar, matemática, variáveis. Vamos então começar por saída. Aqui nós temos o LED incorporado como alto. O que é LED incorporado? O LED incorporado é o 13, é o LED da porta 13, e é esse aqui que é o LED incorporado que a gente pode ligar e desligar para testar se o nosso Arduino está funcionando. Mas nós vamos modificar os LEDs da porta qual? Das portas 7 e 6. Então eu venho aqui, ó, definir pino, aí nós temos aqui 0 como alto. Eu tenho que mudar para 7, porque eu estou utilizando a 7. 0 como alto,
E aí, olha só, eu vou pôr aqui em controlar, você tem o aguardar. E eu vou pôr aqui aguardar, tem 1 segundo, vou deixar 3, só para modificar um pouquinho aí para ficar visível. Então nós temos aqui definir pino 7 como alto, 3 segundos. Aí eu vou vir aqui agora em saída, definir pino. Aí você tem que mudar para 7 de novo como baixo. E aí olha só, se eu executar isso aqui, você não vai conseguir visualizar ele desligando, porque não tem um tempo para aguardar ele desligado. Isso aqui ele funciona muito rápido. Pensa numa roda gigante que gira muito rápido e ela fica fazendo sempre a mesma coisa, só que dessa vez aqui, como não tem um tempo para guardar, ela fica girando muito rápido. E ele está desligando aqui, só que a gente não consegue visualizar, porque é muito rápido. Então eu posso pôr aqui agora um aguardar 3 segundos, e quando eu executo de novo, ó, ele vai ligar e vai desligar depois de 3 segundos. Beleza, só que ele está ligando e desligando só o vermelho. Como é que eu faço para fazer com que o verde também ligue e desligue? Aí você vai vir aqui em saída, você vai vir aqui definir pino qual? 6, porque o verde está ligado no 6. Olha só, quando o verde estiver ligado, o vermelho tem que estar desligado. E vice-versa. Se o vermelho está ligado, o verde tem que estar desligado. E como é que eu faço então? Se o 6 é o verde e eu tenho que deixar ele desligado quando o vermelho está ligado, então eu ponho aqui, ó, definir 6 como baixo. E aí eu encaixo bem aqui. E agora eu venho com a mesma coisa, só que aí eu modifico aqui para 6. Ele já está alto mesmo, eu só encaixo ele aqui. Beleza, vamos testar, vamos ver se o nosso semáforo vai funcionar. E funcionou, olha, vermelho e depois verde, certo? Você pode mudar esse tempo, 3 segundos é muito rápido, não dá para ninguém atravessar. É só para fazer um teste aqui, só para vocês verem como é que funciona, mas eu posso botar mais tempo, eu posso botar aqui em vez de 3, eu posso botar 9 segundos, certo? Aí vai ficar mais demorado. Beleza, galera, então a gente fica por aqui hoje. Façam suas simulações aí com a sua placa Arduino. Lembrando que isso aqui é só simulação. Você pode construir também o seu circuito físico. Existem essas placas para venda. Se você quiser comprar aí, existem vários sites que vendem. E você constrói aí o seu semáforo. Depois de simular ele no computador, você constrói ele na vida real. Você pode baixar o código bem aqui, ó, baixar código. Ou então você pode verificar como ele está ficando além de bloco, você pode verificar como ele está ficando em texto, ó. Você consegue ver aqui em texto como ele está. Tudo isso aqui que você fez em bloco, você ia ter que escrever tudo isso aqui em texto. 15 linhas de texto, de código, você ia ter que escrever aqui, fazendo esses blocos aqui, que são 6 bloquinhos. Beleza, então, eu sou adepto por programação ágil, assim, com blocos para ensinar crianças. Claro que quando você vai querer fazer algo mais sofisticado, é essencial que você utilize os códigos mesmo. Eu utilizo mais códigos, óbvio. Mas para ensinar, eu gosto de ensinar com blocos. Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido aqui. Qualquer dúvida, comente. Valeu, um forte abraço, tchau!